Olá, galerinha! Acho que esta é a nossa última aula desta semana, né? Com a prof, comigo. Quinta-feira vocês têm uma programação especial. Sexta-feira vocês vão até a escola para ver a prof. Olha que delícia! E lembrem-se que no nosso encontro lá na escola, vocês não vão poder abraçar a prof como a gente gostaria. A gente vai se ver, vai poder se cumprimentar com aquele toquezinho, mas não vamos poder nos abraçar, tá? A prof conta com a colaboração de vocês. Eu sei que vocês já estão bem instruídos pela família de vocês, mas enfim, é válido sempre a prof lembrar. Vamos lembrar também da nossa campanha solidária. Quem puder, quem quiser fazer a doação do livro, pode estar levando lá na escola, quantos livros vocês quiserem, tá? E não se esqueçam de acompanhar as redes sociais da escola, porque tem várias coisas muito legais para vocês lá essa semana, tá? É a forma como a escola consegue chegar até vocês e atingir todos vocês. Meus amores, então vamos para a nossa aula de ciências. Nós estávamos trabalhando lá em ciências, eu ia falar em sociedade. Lá em ciências, as propriedades dos materiais. A gente viu que existem propriedades que são específicas de cada tipo de material e temos também as propriedades que são comum a todos os materiais. A gente viu materiais que são solúveis ou insolúveis, a gente viu aquele material que é capaz de flutuar ou não, que tem a capacidade de empuxo ou não. Vimos os bons e os maus condutores de calor, né? Ou ele é um bom condutor ou ele é um mau condutor. Vimos ainda os condutores de energia elétrica. Vimos os materiais magnéticos, o ímã. Eu sei que na aula de laboratório com o professor Fernando vocês viram algumas experiências relacionadas a isso também. E agora a gente vai falar um pouquinho das outras propriedades que são específicas de cada tipo de material. Vejam aqui. A gente tem propriedades de transparência. A gente pode ter objetos que são transparentes. Que objetos que são esses? O vidro, por exemplo, a gente pode ver através dele. Eu deixei aqui, ó, a imagem de uma janela que a gente está conseguindo ver através dela. O vidro, então, tem uma propriedade, uma característica específica dela de transparência, tá? Temos ainda a propriedade de ser flexível. Quem de vocês tem aquele lápis que se torce todo? Ou a régua? Deixa eu ver, eu tinha alguma coisa aqui, mas não... Eu tenho um lápis que eu ganhei da Prof. Dulce, inclusive, que é flexível, mas não sei onde ele tá. Mas, ó, tem aqui uma carteirinha, ó. É flexível, eu posso enrolar ele, inclusive, mas ele volta para o lugar, tá? Então, isso é ser flexível. A prof mesmo tem uma flexibilidade um pouco maior que as outras pessoas no corpo da prof, porque a prof tem não é uma doença, mas a prof tem um negócio que se chama frouxidão ligamentar. A prof, por exemplo, consegue fazer isso daqui, ó. Isso se chama flexibilidade. Vou encostar meu dedão aqui, tá? Mas ele volta ao normal, assim como o lápis. Não tentem fazer em casa, porque não é todo mundo que consegue. Temos outro tipo de propriedade dos materiais, que são os elásticos. Os elásticos a gente estica e ele volta para o lugar, né? Tem aqui, ó, até um rabicó, ó. É de elástico, eu estico e ele volta, certo? Outra propriedade é a fragilidade. Os materiais, eles podem ser frágeis, como a casca de um ovo, que a gente tem que tomar cuidado na hora de manipular ele, porque ele pode quebrar, assim como aqueles vidros, cristais mais fininhos, tá? Outra propriedade que a gente pode encontrar nos materiais é a resistência. Por que a gente usa parafuso para furar a parede? Porque ele é mais resistente, ele é duro, forte, né? Outra característica que a gente pode encontrar nos materiais é dela ser rígida. A madeira, a gente não consegue torcer ela, dobrar, enrolar. Por quê? Porque ela é rígida. Temos os objetos duros, como é o caso do diamante, né? Eu sei que vocês adoram até esse desenho aí. O diamante, ele é duro, né? E para poder lapidar ele é com uma lixinha que vai se trabalhando
Então, ele é lapidado, ele vai se desgastando para ficar, para poder ser usado em joias, por exemplo. Podem ser brilhantes, como o caso dos metais. E aí, lá na página 20 da apostila de vocês, a gente tem esse texto que diz pra gente que alguns dos materiais que estão ao nosso redor, eles são feitos de coisas diferentes. Vocês podem ter aí um calçado de vocês que é feito de um material, outro de outro, um tênis que é de tecido, outro tênis que é de couro, né? O copo que a gente tem em casa, a gente pode ter copos de alumínio, como o da Prof, pode ter copos de vidro, o copo plástico, né? Tem aquele outro plástico mais descartável que é mais molinho. Eles têm a mesma função no nosso dia a dia, mas são feitos de materiais diferentes. E de acordo com o material com o qual ele é feito, a gente tem que ter cuidados diferentes. Por exemplo, copo de alumínio a gente não vai colocar no micro-ondas, por exemplo. O copo de plástico também não, porque vai derreter, né? Já se nós tivermos um recipiente parecido com um copo, como é a xícara de porcelana, pode colocar. Vidro também não pode, né? Então, de acordo com a função do seu objeto, ele vai ser feito de um material diferente. E algo que a gente tem que levar muito em consideração é como que a gente descarta esses materiais. Por isso existe aquela coleta seletiva, onde a gente vai separar de acordo com a propriedade do nosso material, de acordo com a propriedade do nosso objeto. Peguem lá na página 21 nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Vejam lá na página 21. Leia o que o Carlos e a Alice disseram. Este casaco de lã é bem quentinho, mas o casaco não está quente. Se o casaco não está quente, por que Carlos disse que ele é bem quentinho? Lembram-se dos condutores, bons e maus condutores de calor? O casaco do Carlos é o casaco que é quente ou o casaco não conduz bem o calor? O que é que vocês acham? O casaco mantém ele aquecido porque ele é um mau condutor de calor. Ele mantém o calor do corpo do Carlos e aí ele não transfere o calor para fora do ambiente. E aí na letra B tá perguntando pra gente de onde vem o calor que a gente sente, então. A prof acabou de dizer, o calor vem do nosso próprio corpo. A roupa que a gente veste, ela apenas retém o calor do nosso corpo, porque a roupa ela é um mau condutor de calor, que dificulta então a transferência do calor para fora do ambiente. Por isso que a gente diz que se mantém quentinho com a roupa. E o casaco de lã, então, tá perguntando, né, se ele é um bom ou um mau condutor. A prof acabou de dizer, ele é um mau condutor de calor, porque ele dificulta essa transferência da energia térmica do nosso corpo para o ambiente. Então, pausa o vídeo aí e anota as respostas. Ainda na página 21, a questão número 2. Depois de brincar no parque, Marina e Leonardo decidiram fazer um lanche. Ela quer se servir de chocolate quente e ele de sorvete. Na cozinha, eles podem escolher copos feitos de diferentes materiais, de plástico, isopor ou alumínio. Qual copo Marina poderá escolher para proteger suas mãos do calor de chocolate quente? Ela precisa escolher um copo que seja um mau condutor de calor. E aí, o plástico, o isopor ou o alumínio? Ela deve escolher o copo de plástico e tem que ser aquele plástico duro, tá, gente? Não o descartável. E o de isopor, porque eles são maus condutores de calor. Letra B. Para tomar sorvete, Leonardo escolheu o copo de alumínio. Enquanto ele segurava o copo, o sorvete rapidamente derreteu. Por quê? Porque o alumínio, ele é um bom condutor de calor. Então, o calor das mãos do Leonardo transferiram o calor para o copo, que fez com que o sorvete esquentasse, o copo esquentasse, derretendo, então, o sorvete do Léo. Então, pausa o vídeo e anota aí, galera. Página ainda 21, exercício 3. Os profissionais que fazem a manutenção da rede elétrica precisam usar botas, luvas, entre outros equipamentos de segurança. Em geral, esses equipamentos são feitos de borracha e não podem ter nenhum detalhe em metal. Explique essas recomendações. Por que não pode ter nenhum detalhe em metal? A borracha ela é um mau condutor de
corrente elétrica. Já o metal é um bom condutor, tanto que a gente viu que os metais são os fios condutores de energia elétrica são feitos de metais e revestidos de plástico lá ou de borracha, né? Então, a explicação é: a borracha é um mau condutor de energia elétrica, já o metal é um bom condutor. Se eles utilizarem um material com um bom condutor de energia elétrica, eles podem levar choques. Seguindo na página 22, exercício 4. Faça um X sobre os objetos representados a seguir que são atraídos por ímãs. A pena, a cortiça, vidro, plástico, aço, ferro e alumínio. A pena é? Não. Cortiça? A rolha? Também não. Vidro? Também não. Plástico? O aço do clips? Sim. Ferro? Sim. Alumínio também. Então, vocês têm que marcar um X em cima do aço, do ferro e do alumínio. E aí a pergunta é qual desses itens podem ser chamados de magnéticos? O ferro e o aço, tá? O alumínio, ele não tem a mesma força de atração que o aço e o ferro, tá? Ele vai colar ali, mas não vai ficar aquela coisa. Exercício 5. Em nosso dia a dia, os ímãs são usados de diferentes maneiras. Escreva a função desempenhada pelos ímãs em cada situação apresentada a seguir. A gente tem uma bolsa com um ímã de cada lado, na parte que abre e na parte que fecha. Para que ele serve? Esse ímã da bolsa? Para manter a bolsa fechada, para fechar a bolsa. E lá na nossa geladeira, por que tem ímã? Para manter a porta fechada. E a gente pode utilizar ímã lá no nosso caderno para quê? Para prender objetos em uma superfície metálica. 6. É um desafio. Como você faria para tirar um clipe de dentro de uma jarra com água sem molhar as mãos? Isso é pessoal, quero que vocês respondam sozinhos essa, tá? Depois eu vou perguntar numa aula ao vivo. 7. Beatriz quer fazer um brinquedo flexível e macio. Para isso, ela tem disponível os seguintes materiais: vidro, elástico, ferro, tecido, madeira e lã. Qual desses materiais Beatriz não deve usar? Qual dos materiais que não tem uma propriedade flexível nesse caso aí para Beatriz? Ela não vai poder usar metais, nem ferro, nem madeira, porque eles não são flexíveis, são rígidos e resistentes. E aí a gente tem que lembrar que ela também não deve usar materiais frágeis, como o vidro, porque eles não são resistentes e não são flexíveis. E aí, meus amores, por hoje é só na nossa aula. Tenham um ótimo restinho de semana. Aproveitem bem essa semana, porque é considerada a Semana da Criança. Se tivéssemos na escola, estaríamos com uma programação bem diferente, né? E como não estamos, também temos uma programação diferente que vocês estão acompanhando nas redes sociais. E a gente se vê na sexta-feira, então, lá na escola. Beijão para vocês!